gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Eliane, eu sou estudante de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Eu faço parte desse projeto, como vocês bem sabem. Lá no primeiro vídeo eu explico um pouco sobre o projeto, sobre os integrantes. Então, quem ainda não viu, corre lá e vê primeiro a apresentação para depois voltar para cá, tá bom? E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o gênero poema, uma sequência didática sobre o gênero poema, interdisciplinarizando com o ensino de ciências. Mais especificamente tratando sobre o meio ambiente para a educação infantil, para crianças de 4 a 5 anos, tá bom? Nós nos baseamos em cima da BNCC, o que a BNCC traz para essa idade, e também na teoria de Vygotsky, que foi a teoria norteadora de toda a nossa pesquisa, certo? Então, gente, para a educação infantil, a BNCC ela traz alguns direitos de aprendizagem, em que um deles é o expressar suas opiniões, suas dúvidas, seus questionamentos, suas hipóteses. Então, é muito importante que o professor ele estimule a criança a ter um senso crítico, a pensar porque aquilo é feito daquela forma e não só dar um assunto de forma depositada. Isso aqui é isso, mas não, levar o aluno a questionar o porquê aquilo é assim. Será que não tem como ser de outra forma? Será que não tem como montar de outra forma? Então, tudo isso nós tentamos trazer para a nossa sequência didática, ok? Outro direito de aprendizagem que está na BNCC para a educação infantil é o explorar a natureza, tanto dentro da escola como fora. Então, também é outro direito que nós tentamos adicionar nessa sequência. Como estamos num momento atípico, pode ser que muitos professores ainda estejam dando aulas online e outros dando aulas presenciais. Então, essa sequência ela pode ser totalmente adaptada para a situação da sala de vocês, tá bom? Vocês podem adaptar todas as atividades, tanto para online quanto para o presencial. Mas é sempre importante que exista essa interação, que é a natureza principal da teoria de Vygotsky, em que ele fala que a criança ela não vai conseguir desenvolver a inteligência sozinha. O homem só se torna homem com a interação entre os sujeitos, tá bom? Então, essa sequência ela é dividida em 4 momentos. Cada momento equivale a um dia. Então, quando vocês abrirem essa sequência que também tá aqui na descrição, não vai ter assim, dia 1, dia 2, não, vai estar dividido em momentos. Aí, tem alguns momentos que estão bem grandes, e como a gente sabe que as crianças, elas têm poucas horas de concentração, vocês podem dividir um momento em 2, então o que seria 4 também pode ser 8. Como eu disse, vocês vão adaptando a realidade da sala de vocês, ok? Então, gente, para o primeiro momento, nós propomos que o professor ou a professora ela iniciasse a aula com a leitura de um poema, só que no formato de fantoches, ou seja, que fizesse meio que um teatro lendo esse poema através dos fantoches, para de início já conseguir colocar os alunos como seres ativos desse processo, os chamar para participar desse processo de aprendizagem, para que chame a atenção da criança. Ao longo da leitura do poema, ou então ao final da leitura, o professor ou a professora vai fazer perguntas sobre o que foi tratado nesse poema, o que eles entenderam, se eles sabem o que é um poema. Então, lá na sequência, aqui na descrição, tem tudo bem específico e bem detalhado, passo a passo, de cada pergunta que vocês podem fazer, sugestões que vocês também podem adicionar outras perguntas se vocês acharem que é necessário. A segunda atividade, ainda para esse primeiro momento, é uma atividade dinâmica em que o professor ele vai dar algumas imagens de lixos, já que nós estamos tratando sobre o meio ambiente, né? De lixos e outras imagens de objetos que não são lixos. E vai misturar todos. Isso no caso se for presencial, mas se for online, vocês podem
dar essas imagens antes, né? Levar até a criança essas imagens antes e pedir o auxílio dos pais para que eles façam essa atividade acontecer, tá? E vai pedir para que eles visualizem, que eles toquem, que eles vejam, que eles levantem hipóteses sobre o que é aquele objeto, se ele é um lixo ou se ele não é, o porquê que ele é um lixo, o que classifica uma coisa para se tornar um lixo e assim por diante. Aí, depois disso, será feito várias perguntas ao longo da atividade. Sobre se eles separam o lixo em casa, se eles sabem o que é separar o lixo, como que eles separam o lixo, se eles jogam lixo na rua e etc. Porque esse primeiro momento vai tratar mais sobre essa separação de lixo, tá bom? Aí vocês vão perguntar também se existe alguma cor específica, até puxa essa questão das cores para ensinar mais as crianças. Também pode puxar a questão da alfabetização, né? Em que no poema uma coisa que está muito presente são as rimas. E vocês podem perguntar, vocês perceberam que alguma palavra aqui é parecida com outra? E sempre perguntando e fazer com que a criança pense, reflita e volte para o poema para ver quais as palavras que são parecidas com outra e puxar a questão das rimas, ok? Então, para outra atividade depois dessa é que o professor ele vai fazer uma caixa, pode ser uma caixa de papelão, em que é uma caixa quadricular e em cada lado da caixa ele vai colocar uma imagem de um lixo. Por exemplo, o lixo de papel azul, aí do outro, o lixo plástico vermelho e assim por diante nas faces da caixa. Aí vai fazer uma brincadeira com essa caixa, em que foi proposta uma música e essa música ela é bem dinâmica e ela fala sobre a separação do lixo. Vocês vão colocar essa música e vai mostrar à criança como é que se separa o lixo. E vocês podem até colocar outras imagens, as imagens do momento anterior, que não são lixos, e perguntar, será que isso aqui tem que ir para o lixo? E puxar também o que foi tratado na atividade anterior, tá bom? Aí, depois que o professor fizer essa demonstração, ele vai propor que as crianças façam, se for online, que eles peguem 2 sacolinhas em casa e comecem a explorar o ambiente que eles estão, enquanto essa música toca. Então vocês vão propor, digamos, uma ciranda, em que meio que ela vai estar procurando e dançando ao mesmo tempo lixos e separando o lixo em uma caixa específica, com a ajuda dos pais. E se for presencial, vocês podem usar essa mesma caixa que vocês produziram, colocar no meio da sala, fazer uma roda e dar a cada um vários objetos, tanto lixos e não lixos. E enquanto a música for rodando, eles vão fazendo um círculo e dançando, e a música por si mesma ela pede, jogue tal lixo no vermelho, e eles vão acompanhando e fazendo o que a música diz. Então eu acho que seria interessante essa atividade, que chamaria muita atenção das crianças, né? E, gente, desculpa pelo barulho, é porque tá tendo uma construção aqui e realmente, enfim, eu espero que vocês estejam compreendendo, tá bom? Essas são as adversidades que acontecem quando a gente tá em casa, na pandemia, sem poder sair. Sim, aí depois disso vai ter outra atividade, e essa é uma atividade ainda mais interessante, porque vocês vão propor uma atividade de faz de conta, em que a criança vai fazer de conta que ela é uma defensora da natureza. E o que seria isso? Vocês podem até fazer uma fichinha que coloca aqui na testa, com o nome Defensores da Natureza, como se eles fossem responsáveis por ajudar a natureza. E daí, se for na escola, vocês podem sair com os alunos ao redor da escola ou dentro da escola, na parte exterior, e procurar por lixos e fazer e catar todos os lixos, colocar no lugar certo e etc. Se for em casa, pedir a ajuda dos pais para que eles façam isso na rua da casa da criança,
para que ela perceba que não é uma obrigação só nossa. Nós não devemos cuidar apenas do nosso lixo que está dentro da nossa casa, mas principalmente da coletividade. É obrigação de todos, mesmo que seja outra pessoa que jogou o lixo na rua, é nossa obrigação, como parte de uma sociedade e do meio ambiente, que a gente ajude o meio ambiente catando esse lixo, mesmo que não seja o nosso, tá bom? Então é bom para abrir a mente deles em relação a isso. Além disso, nessa atividade vocês vão disponibilizar algumas sacolas. Essas sacolas vocês podem até pintar da cor específica de cada lixo, para eles irem colocando num lugar específico, de acordo com a separação. Outro momento, ainda nesse primeiro momento, outra atividade seria a socialização mesmo dessa atividade, caso for em casa e mesmo que seja na escola. Quando voltarem dessa atividade, abre uma roda e socializa essa atividade, em que cada um vai falar suas hipóteses, vai trocar suas experiências. Então é muito bom essa interação entre os alunos e o professor, tá bom? Lá na sequência, no documento, tá bem explícito e bem explicado como é que vocês podem fazer isso. Então é só vocês darem uma olhadinha lá. O outro momento seria a construção de um poema sobre a separação do lixo. Então, já que eles fizeram a parte prática, já que eles já leram com vocês um poema, vocês também podem tentar construir um poema com eles. Eu sei que essa idade é muito difícil para a questão de alfabetização, né? Tem alguns alunos que ainda não são e que não conseguem escrever. Então, vocês podem construir esse poema oralmente e transcrever no quadro e depois trabalhar todas essas palavras com eles, tá bom? E para finalizar esse primeiro momento, fecharia com uma atividade de separação de resíduos, que é uma atividade mesmo que tá dentro da sequência. Tá o linkzinho, é só vocês clicar que já vai direcionar para essa atividade. Então é só imprimir, que é para eles ligar cada resíduo, cada lixo no seu lixo específico, só para finalizar mesmo esse primeiro momento. Então é isso, gente, esse foi o primeiro momento e agora nós vamos para o segundo momento. Então, no segundo momento será iniciado com o vídeo da turma da Mônica, que trata sobre cuidando do meio ambiente. Esse vídeo é bem curtinho, tem apenas uns 2 minutos e que é muito pedagógico. Então vocês passam esse vídeo e depois fazem várias perguntas sobre o vídeo e sobre reciclagem, que é, digamos, o tema desse dia dentro do meio ambiente. Então, pergunta se eles sabem o que é a reciclagem, se eles já fizeram alguma reciclagem de alguma coisa que eles consideram lixo, o que é considerado lixo e etc. Tem vários tipos de perguntas lá dentro da sequência que a gente explicita bem direitinho o que é que vocês podem perguntar. E vocês também podem perguntar outras coisas que vocês acharem necessário. Depois disso, será feita a leitura de um poema. Um poema também com o mesmo intuito que o vídeo, que também tem o mesmo tema, cuidando da natureza, em que essa leitura ela vai ser feita pelos alunos e pelo professor, ou seja, o professor ele tem que estimular a criança a tentar ler, mesmo que ela não saiba ler, tentar ler palavras simples, tentar reconhecer as sílabas, as letras e etc. Então é muito importante esse estímulo. E essa atividade vocês podem até dividir em grupos, porque aí os outros colegas podem ajudar aquele outro aluno a tentar ler aquela palavra, a reconhecer aquela letra ou sílaba e etc, para tornar ainda mais interativo e dinâmico, para não ser uma leitura cansativa para as crianças, certo? Depois disso, ainda dentro do poema, o professor ele pode pedir para que os alunos encontrem e circulem algumas palavras importantes, como por exemplo, árvore, mar, tudo que tem a ver com o meio ambiente, para que eles façam essas conexões. E aí, dentro dessas palavras, vocês vão explorá-las ao máximo. A questão da alfabetização, como essas palavras são formadas, elas têm quantas letras, têm quantas sílabas e etc. Essas palavras rimam com que outras palavras? Essas palavras são parecidas com quais outras? Elas
elas começam com a sílaba de qual outra palavra, e tudo isso explorando nessa atividade e trabalhar com ciência fonológica. Outra atividade depois dessa que vocês podem sugerir e propor para as crianças é que vocês vão dar vários lixos, como por exemplo garrafa, caixa de papelão, coisas assim, e dar outros materiais como cola, tesoura, fita e etc, para que eles produzam um novo brinquedo, um novo objeto com aquelas coisas que eram para ser jogadas, mas aí podem ser recicladas e dar um novo significado a elas. Então tudo isso vocês podem propor nessa atividade. Depois disso, vocês podem fazer a socialização dessa atividade, em que eles vão trocar as experiências, apresentar o brinquedo, o objeto que eles fizeram, explicar aos outros colegas como eles fizeram, o que eles utilizaram e etc. Então, o professor tem que estar mediando, estimulando ao máximo todos os alunos a interagirem entre si. Depois disso, pode ser passada uma atividade de caça-palavras, em que os alunos eles vão procurar por palavras que também têm a ver com a natureza. Depois que eles encontrarem essas palavras, com essas palavras podem ser feito um poema, outro tipo de poema. Esse poema que eu tanto falo aqui não precisa ser um poema extenso, pode ser apenas alguns versos, só mesmo para eles terem um contato e eles terem uma ideia do que é poema nessa idade. E também é uma forma deles se desenvolverem mais, porque estamos trabalhando com rimas, e rimas ajudam muito o aluno a se desenvolver na questão da alfabetização, né? Então, aí fecharia o segundo momento. Aí nós vamos para o terceiro momento. No terceiro momento, seria feito a recapitulação de tudo que foi visto até agora, em todos os outros momentos, em que o professor vai fazer várias perguntas sobre o gênero poema, sobre todas as atividades que foram realizadas. Depois disso, será feita a leitura de outro poema, que é o Meu Desabafo SOS Urgente, em que o professor ele pode pegar, imprimir a imagem de um mundo triste, como está aqui na imagem, e através desse mundo, atrás dele, vocês podem colar esse poema e falar para as crianças que é a mensagem do mundinho para eles. E nesse poema é realmente como se fosse um diálogo, que ele vai falando e vai pedindo ajuda das outras pessoas, ou seja, dos defensores da natureza. E os defensores da natureza seriam os alunos, certo? Então é uma atividade muito dinâmica, que vocês podem estimular muito as crianças através disso. É um momento bem lúdico, em que a leitura não vai se tornar uma leitura cansativa, porque é através de um mundinho que está falando, que está dando a mensagem, certo? E daí, depois da leitura disso, vocês novamente fazem várias perguntas sobre isso, socializam a história, perguntam o que eles entenderam. Lá tem explicando cada pergunta que vocês podem fazer. Depois dessa atividade, vocês podem fazer uma experiência, em que vocês vão pegar 3 copos. Em cada copo, vocês vão colocar um copo com detergente, outro copo com água de beber mesmo, e outro copo com água sanitária. Daí, vocês vão dividir os alunos em grupos, e se eles estiverem em casa, então que eles façam com os pais, certo? Até porque tem água sanitária e eles não podem ter esse contato direto, né? Então, aí vocês vão pedir para que eles coloquem o detergente dentro da água. E o detergente, ele vai representar as pessoas. Então, lá na sequência tem explicando que vocês têm que colocar uma fichinha especificando que ali é as pessoas. E vocês também vão explicar às crianças que o copo de detergente representa as pessoas, o copo de água representa o mundo e o copo de água sanitária representa os defensores da natureza. Daí, quando eles colocarem o copo de detergente dentro da água, eles vão perceber que a água vai ficar contaminada, certo? Aí, para descontaminar essa água, eles vão ter que colocar a água sanitária dentro desse mesmo copo. E daí, o copo ele vai ficar transparente novamente, a água. Então, durante essa atividade, vocês vão estimulando as crianças a verem como é que a água fica, o que é que acontece, por que isso acontece, será que
quando as pessoas jogam lixo no chão, como é que o mundo fica? E assim por diante, certo? Vocês podem explorar bastante nessa atividade. Depois disso, vocês podem passar uma atividade que vai puxar muito a outra, que no caso vocês vão dar aquelas telinhas de pintar. Caso não tenham como oportunizar as telas para as crianças, vocês podem dar cartão, papel cartão ou cartolina, mas algum material que seja mais durinho, para que as crianças façam uma pintura do mundo agora, como é que eles enxergam o mundo, como é que o mundo está agora, e deixar ela livre para realmente ela pintar como é que ela está enxergando isso, o que é que ela está vendo, entendeu? E não intervir nesse processo. Não dar um caminho, dizer, o mundo tá assim, assim, assim. Não, deixar que a criança, ela possa se expressar sozinha e mostrar como é que ela tá enxergando toda essa situação. Principalmente porque já tivemos 2 momentos com ela e ela já tem mais uma ideia sobre o que está acontecendo no mundo, certo? E depois pedir para ela fazer outra pintura sobre o mundo ideal. Como seria o mundo ideal? O que é que tá faltando para ele se tornar perfeito? E daí ele fará outra pintura, certo? E daí tem toda essa questão da socialização dessa atividade com os outros colegas. E pode até usar os pais também para puxar os pais para essa atividade, se for principalmente se for online, para perguntar como é que eles estão enxergando o mundo, o que é que tá faltando, quais as contribuições que eles estão fazendo para ajudar o mundo, até porque vai ter uma interação entre os pais, as crianças e os professores. E a criança, ela vai se tornar mais dentro desse processo de aprendizagem, principalmente por saber que tem o apoio, né, dos pais e dos professores. Por fim, será feita uma outra produção de outro poema, como eu falei, com versos bem simples e pode ser até uma estrofe só, realmente é só para que a criança tenha esse contato, então que o professor ele vai ajudar a criança a construir oralmente, ele vai ajudar na escrita. E para finalizar essa sequência, será proposto que eles façam uma horta, ou seja, uma horta em conjunto se for na escola, ou então uma horta cada um em sua casa com sua família. Mas aí o intuito da horta não é só a horta em si, não é só fazer a horta e ir embora, não. É fazer a horta, cuidar dela, deixar que os alunos todos os dias cuidem dessa horta e quando a horta der fruto, por isso que eu aconselho que vocês proponham algumas sementes que sejam fáceis, assim, que o crescimento não demore tanto, para que vocês realmente possam acompanhar esse processo dessa horta. E daí, os frutos que eles colherem dessa horta, eles vão doar para alguma pessoa que mora perto, alguém que precisa, como por exemplo, tomate, coentro, que é uma coisa fácil, né? Tudo isso para eles doarem. A mesma coisa proponham se for em casa, para que eles doem para alguém que precisa, para que a gente possa estimular e contribuir também na formação do ser humano, do ser cidadão, né? Da criança, para que ela se torne crítica e ela se torne consciente, crítica em relação ao meio ambiente, ao meio que ela está vivendo, de fazer parte dessa sociedade e de trabalhar em conjunto, não só para o seu bem-estar, mas também para de outras pessoas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência, tá? Espero que tenha contribuído, que tenham dado alguns insights para vocês fazerem ou essas atividades ou alguma outra que surgiu na mente de vocês ao longo desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês respondam lá o formulário. É muito importante, gente, é muito importante, tanto pra gente saber se alguém assistiu, o que é que vocês acharam, o que é que pode ser mudado ou melhorado. Nós estamos abertos a isso. Tem um e-mail da gente também, que vocês também podem entrar em contato com a gente quando vocês quiserem, tá bom? E assim vocês também vão ter certificado, né? Então vai ser, digamos, uma troca. Então é isso, gente. Obrigada.